Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. E o exemplo das consequências nada democráticas da desregulamentação da TV deixou a sociedade organizada mais esperta, quando nos anos 90 a internet surgiu como a nova vedete das comunicações de massa. Não foi nem está sendo um processo fácil, mas a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014 já foi um primeiro grande passo para que a internet não caia nos mesmos erros dos outros meios eletrônicos. Eu não aceito isso! Ficou anos no Congresso tramitando, na reta final ficou meses, entrava na pauta, saía de pauta, entrava em pauta, saía de pauta, e só foi votada porque o governo pediu urgência constitucional e isso passou a trancar a pauta do Congresso. O Congresso não podia aprovar, a Câmara dos Deputados não podia aprovar mais nenhum projeto antes de votar o Marco Civil da Internet. Então o governo obrigou o Congresso a votar essa lei, que se dependesse dos interesses que estavam regendo o Congresso, essa lei nunca seria aprovada, porque o interesse das grandes corporações era que o setor ficasse desregulamentado. Sem regra, vale a lei do mais forte. Não é um projeto de um partido ou de uma linha. É um projeto de proteção à internet, onde todos que estão interessados em proteger a internet se juntam em torno desse projeto. Com detalhes, com correções. Como eu falei, houve um grande debate público para consertar detalhes e isso foi aprovado em abril do ano passado, tem um ano que foi aprovado e a gente está muito contente que isso exista. Ele democratiza, ele cria uma lógica de liberdade na rede e de neutralidade da rede para impedir, digamos assim, que os monopólios econômicos imponham acessos e o poder econômico, a discussão entre o consumidor e o cidadão. O Marco Civil coloca a gente no jogo, né? Com a conquista da lei não acaba o jogo, começa o jogo, né? A gente agora tem um instrumento para poder lutar para que a internet não seja concentrada. A gente defende a neutralidade da internet. Evidente que tem aspectos econômicos, de competição, de poderio econômico e tal, que escapam do Marco Civil, mas estão presentes e devem ser tratados por outras instituições que têm foco nisso. A gente trata da privacidade do indivíduo na internet e, de novo, em cima disso vai ter um projeto de lei inteiro de dados, proteção de dados pessoais, que também está sendo discutido no Congresso e que vai levar a uma outra discussão, está em discussão pública agora e vai daí para frente. E nós temos uma lei de responsabilização dos atores na rede, que eu acho que facilita bastante, digamos, o empreendedorismo, qualifica o responsável por algo na rede como sendo aquele que realmente escreveu ou fez aquilo e não o sujeito no meio do caminho. Quer dizer, a gente tenta isentar o carteiro da má notícia. Então é isso. Com o Marco Civil é possível dizer que a rede é um ambiente mais democrático. Bem, ainda não é bem assim. Um meio democrático é aquele que consegue, antes de mais nada, ser acessível a todos, em qualquer lugar. Para você democratizar o acesso à internet, por exemplo, ainda quando acesso ainda à internet, você ainda precisa chegar nos rincões do país. Você não tem mais de 40% dos domicílios conectados. E o rádio e a TV estão em 100% dos domicílios e 80% das pessoas que têm rádio e TV assistem rádio e TV todos os dias. Em alguns casos, para os empresários, alguns locais não interessam, não tem apelo econômico. Então o Estado precisa chegar. E é isso que se discute, principalmente nos movimentos pela comunicação. Como é que o Estado vai chegar? Então hoje o Estado ele tem fundos, né, que são recursos públicos. Como é que esse dinheiro vai ser empregado de forma a atender as minorias, as pessoas que estão em locais mais difíceis de acesso, né? E que essas pessoas possam também se ver representadas, né? Se ver tendo oportunidade. O Estado não só deveria meter a mão, como ele já tem até os instrumentos para isso, através das suas grandes empresas estatais, né? Que são os cabos óticos. No Uruguai, a conexão de fibra ótica é monopólio estatal. As operadoras de telecomunicação existem no Uruguai, disputam o mercado uruguaio, mas só na conexão móvel. A conexão fixa de fibra é toda feita pela Telebrás dele,
deles que é a Antel, se não me engano. A Antel provê toda a fibra, então tem todas as escolas públicas conectadas, tem quase todas as praças públicas com Wi-Fi conectado, porque todas as políticas públicas, eles têm uma empresa pública robusta, capaz de fazer essa conexão. É um outro patamar de acesso a direitos. E aí a gente está falando de outro tipo de democratização necessária, que é a democratização do acesso aos meios, né? Do acesso à internet, da internet gratuita, enfim, com o poder ainda da TV, que ainda prevalece, ainda é aqui, e das revistas, né, das grandes revistas e jornais, que ainda são as maiores formadoras de opinião. A internet já consegue começar a fazer frente a isso. Não dá mais para a TV sair totalmente isenta de uma cobertura de manifestação que ela faça, que não seja bem daquele jeito que ela falou. As redes sociais reagem já e conseguem fazer um contraponto. Não dá mais para falar o que quer de forma absolutamente irresponsável, porque as redes respondem. O que nós vamos mostrar é dentro das manifestações. Então, isso não podemos perder de vista. Mostrar as manifestações de ódio, mostrar as manifestações não democráticas, mostrar as manifestações que pedem ditadura, que pedem aquela coisa. Então, nós temos que ir para os detalhes. A nossa cobertura vai se diferenciar da cobertura da grande imprensa, porque ela vai descer no chão, no nível do chão, e vai ouvir as pessoas. O nosso coletivo é um coletivo que se formou não só porque todo mundo ali queria falar alguma coisa, mas porque a gente queria dizer claro e claramente que nós somos um coletivo, um grupo, um coletivo de coletivos, uma rede de coletivos, uma rede de pessoas em defesa da democracia e dos direitos humanos. Quer dizer, esse é o nosso ponto de princípio. Eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? E eu acho que o legal dos jornalistas livres é juntar gente que tem mais experiência em determinada área, por exemplo, com redes, e gente que tem mais experiência na área jornalística de cobertura de direitos humanos, por exemplo, e fazer com que isso seja uma potência, né? Com que isso saia para o mundo e ganhe vida mesmo, né? Que tenha a história seja contada de um outro ponto de vista, né? A gente entende uma lógica de hub, né? É um ponto de conexão de vários coletivos e iniciativas que em grande medida já existem, né? Mas que vira também uma casa para quem não necessariamente está ligado a um coletivo, mas quer se somar, né? E deixar de ser só aquele indivíduo fazendo uma ação direta de comunicação, mas que passa a entender como um veículo, como uma estrutura que dá acolhimento para potencializar esse tipo de iniciativa. E, ao mesmo tempo, as pessoas passam a se conhecer e a trocar. Os jornalistas livres são um coletivo que surgiu da soma do esforço de outros vários coletivos que trabalham com o direito à informação. A união aconteceu às vésperas das manifestações de abril, para tentar criar um contraponto à cobertura da grande mídia, empenhada em fazer um espetáculo contra o governo federal. E enquanto as câmeras da Globo e de outras emissoras também partidarizadas mostravam imagens aéreas que davam ao encontro um ar grandioso, com seus comentaristas ressaltando a organização e a pacificidade do espetáculo, os jornalistas livres mostraram do chão a face violenta e odiosa das manifestações. Depois disso, pode-se dizer que o jornalismo da TV comercial não será mais o mesmo. O que você acha das cotas? Você é a favor ou contra? Cotas. Eu não tenho opinião. Não. E sobre a regulamentação das domésticas? Não tenho opinião. Tá bom, obrigada. A internet, eu vejo ela é muito boa, porque a gente consegue ter um alcance muito maior do que se fosse um trabalho impresso. E papum, aconteceu uma agressão, cara, daqui 2 minutos já está no ar. Então é uma parada que de fato, ela ajuda a democratizar a mídia, né? É com a intervenção, não podemos nos iludir. A gente senta e fala assim, cara, não tá dando pra gente ficar vendendo foto em agência e passar perrengue, apanhar de polícia, virar a madrugada na rua, trabalhando e chegar no final do mês assim, você receber R$160 de foto vendida. Então vamos criar um coletivo, vamos juntar as nossas forças, porque eu acredito que a gente consegue, né? É uma coisa que eu sempre falo, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né, cara? Se não for assim, correr sozinho é muito mais difícil do que você ter o grupo fechado, estável,
e o alcance também é muito maior, né? A gente está pedindo impeachment do presidente Dilma Rousseff porque o PT é um partido de psicopatas totalitários. A elite brasileira está na rua, a elite somos melhores, nós somos o povo. A gente é a retaguarda, né? A redação, estamos aqui, né, esperando receber e editar o material do pessoal que vem para a rua. E a nossa avaliação, a gente tem que ser muito ágil, né? Conseguir subir o máximo de material possível das nossas pautas. Assim que chegarem da rua, enquanto o pessoal está na rua, todos nós estamos trabalhando no domingo, sem ganhar um tostão furado, na base da colaboração, né? Alguns dos jornalistas livres têm blogs ou estão em algumas páginas, mas tudo sai com a tag Jornalistas Livres. Estamos todo mundo colaborando com todo mundo. Você chegou a trabalhar em grande redação, assim? Não, grande redação não. Eu nasci na guerrilha. É legal esse contraponto, né? É verdade, né? Os Jornalistas Livres tem isso, né? Tem um núcleo de velho, que nem, né? Eu, a Laura, a Marlene, né? Gente que, né, passou pela experiência da grande imprensa, que em vários momentos, por várias razões, acabou saindo, e gente que já nasceu nesse meio. Então, e essa interlocução é muito interessante, né? É no interior da internet o desafio para os jornalistas, né? Como produzir conteúdo interessante que vá fazer com que as pessoas se interessem pelo que você está fazendo. Luiz Carlos Azenha é um jornalista conhecido do grande público. Vários anos da TV Globo e outros na Record fizeram dele um repórter respeitado. Respeitado, mas insatisfeito. Eu era correspondente lá em Nova York, da Globo na época, e eu ficava muito frustrado com o fato de que minhas reportagens tinham 1 minuto no Jornal Nacional para falar de temas muito complexos. Essa frustração eu coloquei no blog. Azenha, junto com Conceição Lemes, editam o Vi o Mundo, um blog com até 50 mil visualizações por dia. Junto com outros blogs, chamados jocosamente de blogs sujos pela mídia tradicional, o Vi o Mundo vem dando opções aos leitores, cansados de ouvir sempre uma versão dos fatos. A versão dos empresários, donos da grande mídia. O blog é feito, na verdade, por milhares de pessoas, que são os leitores. Eles, nos comentários do próprio blog, nos sugerem dezenas, centenas de conteúdos, né? Para não dizer do inbox, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp. Então, os leitores têm uma relação conosco como nunca houve uma relação desse tipo também na mídia tradicional. Então é isso. Os blogs vieram para ficar e se tornarem referência dentro da rede. Será? Nós estamos enfrentando hoje um desafio tão grande quanto a mídia tradicional. Os blogs estão ficando ultrapassados aos poucos. Então, a velocidade de mudança é tão grande que os próprios blogs estão perdendo espaço. A gente está se tornando, pouco a pouco, refém do Facebook. Eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental aí, assim, para fazer uma revolução. Eu acho que a revolução pode começar por aí. Eu acho que vai começar por aí. Mas também tem que ficar atento se daqui a pouco o Facebook já acabou, o ICQ já acabou, porque a gente acha que o Facebook vai durar a vida inteira, que o Twitter vai durar a vida inteira, corre o risco de levar o mesmo destino das videolocadoras. Lembra do Facebook? A gente está aqui daqui a 1 ano, lembra do Facebook? Já é muito fácil você, entre aspas, linchar alguém pela rede, denunciando que alguém fez tal coisa e o pessoal sem saber se é verdade ou não, a mulher matou uma criança não sei aonde, o pessoal já se reúne e eventualmente temos algo muito desagradável e deixa gente muito chateado. Por outro lado, nós temos o lado muito positivo disso, que é o que você falou. A informação não está mais na mão de alguns meios, essa informação está diluída por todo quanto é lado, com o problema de ter boatos e de ter mentiras misturado com o que é verdade ou não, e também havia isso no meio tradicional. Então a minha expectativa nesse caso é que depois desse período, digamos, de juventude da rede, ou de, digamos, romantismo um pouco imaturo, essa coisa decante. Quer dizer, o que significa decante? Coisas como a Wikipedia são um exemplo de coisa decantada. Todo mundo dizia, não, isso aí vai ser destruído em pouco tempo, vão entrar lá, colocar barbaridades. Nós estamos já em 10 anos de Wikipedia e ela continua uma fonte séria de informação e é usada até por pessoal que escreve coisas científicas. Por quê? Porque a parte boa da rede se sobrepôs à parte do pessoal que queria causar algum dano. Esse pessoal foi, de alguma forma, deixado
colocado numa posição inferior. Então eu diria o seguinte, eu acho que com a maturidade das redes sociais, da rede, nós vamos ganhar a parte boa disso e a parte ruim vai decantar se tudo der certo. Você vai ver muita barbaridade ainda nas redes sociais. Mas acho que é educativo. Isso é um processo que vai resultar numa melhoria na qualidade do conteúdo que é disseminado nas redes sociais. E tem uma questão muito importante que são os processos de formação, né? Os processos que permitem a possibilidade de crítica a algumas leituras, de leitura à complexidade da realidade, né? A mídia dominante é uma mídia que tende a enxugar a complexidade da realidade, porque quanto mais você oculta a complexidade, mais fácil, mais possível passar adiante algumas ideologias que, para serem desmontadas, para serem desconstruídas, requerem um olhar histórico, né? Um olhar ao complexo, um olhar ao global, um olhar mais profundo. E se não acompanha esse processo de redes, esse processo de capilarização da informação, um processo de formação e de educação que permita a possibilidade de crítica a essas leituras, essas redes vão se tornando a intensificação, né, ou a perpetuação, elas vão estando a serviço da difusão disso que está na grande mídia. No próximo Diversidade, você vai conhecer algumas iniciativas para formar não só espectadores, mas produtores de conteúdo para a internet. E as crianças? Até quando serão tratados pela mídia como pequenos consumidores? Quando estava na propaganda, o volume aumentava da TV, o volume ficava mais alto. Eu sempre tive muita raiva da propaganda. Eu já vi propaganda tipo de perfume, que a mulher tá andando assim, tigre, assim. Ah, tá andando mó tigre. Aí ela se olha no espelho, é um tigre, assim. É propaganda, mas não infantil, é propaganda de adulto nos canais infantis. Parece que a função no Brasil é predominantemente comercial, não educativa.